Olá, eu me chamo Jéssica Gadea, sou membro do grupo Nossa Senhora de Fátima, estou coordenadora do Ministério de Fé e Política, sirvo também na intercessão, sou profissional da área jurídica e hoje eu tenho a missão de falar um pouco para vocês a respeito do papel do cristão católico na política. Nós sabemos que as eleições se aproximam, né? Teremos eleições no dia 15 de novembro, eleições de um formato diferente, com cuidados essenciais e diferentes dos que a gente já viveu em eleições passadas, uma vez que estamos em um contexto de pandemia. Então, para que nós possamos ir votar, exercer o nosso papel de cidadão, nós passaremos por uma série de protocolos de higiene para assim votarmos todos com segurança. Mas a pergunta que não quer calar: e você, cristão católico? O que é que você tem feito na política? Qual tem sido a sua contribuição? Qual tem sido o seu papel enquanto cristão? Nós ouvimos diariamente por aí a infeliz frase de: não quero me envolver em política, a política é corrupta, na política só tem sujeira, na política só tem máfia. Mas nós não podemos esquecer que nós somos aqueles que têm o poder de colocar representantes no Senado, representantes na Casa dos Vereadores, representante na Casa dos Deputados. Então, se na política há corrupção, se na política há sujeira, a culpa também é minha. Porque eu, enquanto cidadão, enquanto cristão católico, não votei com consciência, não votei bem ou me omiti simplesmente não indo lá votar. Nós estamos cansados, né, de ver realmente decepções diariamente nos telejornais a respeito de escândalos políticos, de corrupção, de roubo. Nós temos o direito sim de estar cansados, porque não é a maioria que deixa de exercer o seu papel de cidadão. Não é a maioria que deixa de avaliar qual é o papel que aquele candidato pode desempenhar no desenvolvimento da minha cidade, no desenvolvimento do meu país, né? Que deixa de avaliar qual tem sido o trabalho daquele partido dentro do contexto de desenvolvimento social. Mas, meu irmão e minha irmã, você não pode se abater por isso. Você não pode se omitir por questões como essa. O Papa Francisco, né? Nosso Padre Maior, ele disse em uma entrevista que a política é o mais alto nível de caridade, porque é através da política que nós pensamos no bem comum, que nós desenvolvemos ferramentas para o bem comum, o bem social. Então, eu não posso me omitir deixando de votar, eu não posso deixar de avaliar aquele candidato, né, avaliar suas propostas, porque o papel é meu enquanto cristão, é meu dever, né, fazer parte do processo político, de avaliar o que está certo, de avaliar o que está errado. Decepções a gente vai ter todos os dias, diariamente o ser humano erra. Até aquele candidato que você escolheu, que você achou que ele tinha boas propostas e chegou lá na frente e ele te decepcionou, é normal. Acontece porque somos seres humanos. É preciso a gente se inteirar da política, é preciso a gente se inteirar do papel do executivo, do papel do legislativo e entender que vereador nem deputado não faz nada sozinho. Se eu tenho uma casa com 10 vereadores, todos eles têm bons projetos, eles vão para cima, fazem indicação, projetos de lei, que ajuda na melhoria, no desenvolvimento da minha cidade, do meu estado. Se o chefe do Poder Executivo não for aquele cara disposto a trazer melhorias, a fazer o bem, né, para a sua cidade, para o seu país, as coisas não acontecem. Não acontecem. Você não pode só escolher um presidente e deixar de votar em um vereador, deixar de votar em um deputado. Nós não vivemos na monarquia, nós vivemos na república. O presidente não é o Deus, não é o todo-poderoso, né? Temos 3 poderes: o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo.
todos eles devem funcionar em total harmonia, cada uma com sua autonomia, fazendo o que é para fazer, mas todos eles têm o seu papel fundamental. Então eu tenho que votar com consciência no presidente, eu preciso votar com consciência no deputado, eu preciso votar com consciência no prefeito, no vereador. Então eu não posso estar atenta para votar bem em um presidente e não ser atenta para votar em um vereador, em um deputado. A vida é feita de desafios, a vida é feita de luta. Eu, enquanto católico, enquanto cristão, eu tenho um dever moral de entrar na política sim, de brigar por aquilo que eu acredito, não é? As coisas só se desenvolvem se eu tenho a consciência de que eu preciso brigar por aquele direito meu, né? De maneira tranquila, de maneira que obedeça os critérios legais, mas eu não posso me omitir, eu não posso de fazer o meu papel. Nós sabemos que estamos passando por dias difíceis, né? Mas a gente precisa acreditar sim que dias melhores virão, nós precisamos acreditar sim que ainda existe pessoas que possam fazer a política sadia, a política limpa, a política em que as pessoas pensem mesmo no desenvolvimento social, que pensem no bem comum. A gente não pode desanimar, não podemos deixar de fazer a nossa parte. Recentemente, salvo engano, 24 de setembro, nós tivemos uma nota emitida pela Diocese de Camaçari, né, através do nosso bispo, sobre a questão da proibição dos sacerdotes em se envolver em política partidária, em ceder espaços da igreja para eventos políticos ou fazerem parte, né, ocuparem cargos políticos remunerados. E também nessa mesma nota falava sobre a questão do apoio da nossa igreja em fazer com que os leigos eles façam parte do processo político. Então, eu, padre, eu não posso tomar nenhum partido em certas questões políticas, não posso ser filiado a nenhum partido político, mas eu, cristão, eu que vou para a igreja, eu que vou para a missa, eu tenho um dever moral, ético e cristão de me envolver na política, de fazer o meu papel e não deixar me abalar pelas coisas que vêm acontecendo. Se um candidato ele é eleito para ser presidente, ele é eleito para ser prefeito e ele não desempenha um bom papel, a culpa também é minha. Foi eu que coloquei ele lá. Então, é preciso ter consciência sim, é preciso avaliar sim, as eleições se aproximam, então nós temos que ter coragem, nós temos que avaliar, sentar, discutir propostas sim, avaliar o que é que aquele político, o que é que aquele candidato tem a oferecer para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, e a partir disso fazer uma análise crítica e escolher devidamente quem nós devemos votar. Então, dia 15 de novembro, vá sim exercer o seu papel de cidadania, né, tendo todos os cuidados higiênicos, sanitários, para que você não esteja à mercê do vírus, né? Se você é grupo de risco, vá nos horários prioritários, que é das 7 às 10, mas não deixe de exercer o seu papel de cristão. É fundamental, e exercer política de maneira correta, de maneira sadia, é você ser cristão. É você agir com caridade e amor ao próximo. Então, dia 15 de novembro, exerça o seu papel de cristão, indo votar, mas de maneira consciente.